Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema nutrição, né? Essa palestra sempre foi da Karen, a nossa colega, mas ela está afastada por um ótimo motivo, uma razão. Ela está de licença maternidade, tá lá com uma gostosura para ela cuidar. E então eu assumi o tema da palestra, só que eu não domino o tema como ela domina, né? Na profundidade que ela domina. Então ninguém vai sair daqui hoje com um plano alimentar montado, com uma dieta montada. E então eu estava pensando de que maneira abordar esse tema da nutrição com vocês, né? Então pensando como linkar a nutrição, embasando com a doutrina espírita, né? Com o nosso conhecimento do espiritismo. Que reflexões a gente pode fazer acerca desse tema, né? E aí o que eu pensei foi de a gente refletir que a gente precisa alimentar, né? Nutrir, dar alimento, dar sustentação, sob 3 aspectos, né? Na nossa vida. Tanto para o nosso corpo físico, né? O nosso corpo emocional e mental e o nosso corpo espiritual, né? Nossa parte espiritual, a gente enquanto espírito, a gente tem que alimentar. Como eu já dizia, né? Nem só de pão vive o homem. E então a gente vai fazendo umas reflexões em torno disso. Depois, se der tempo, a gente entra um pouquinho mais, dá uma aprofundada a respeito da composição dos alimentos, os nutrientes, isso tudo, tentando chegar um pouquinho mais próximo daquilo que a Karen poderia falar para vocês. Se não der tempo, depois eu posso ver, a gente passa para vocês pelo WhatsApp uma apresentação um pouquinho mais completa com relação a esses temas, tá? Eu tô com uma colinha aqui no meu computador, de vez em quando vocês vão me ver olhando para cá e eu vou conversando com vocês, né? Então, antes de mais nada, eu queria que vocês refletissem aí rapidinho, assim, por que esse tema nutrição, né? Mesmo que a gente não abordasse a questão da nutrição emocional, mental e espiritual, se fosse somente do corpo físico, né? Por que se faz importante e necessário a gente abordar esse tema dentro da sala de paz na casa espírita, né? Por que faz sentido a gente abordar esse aspecto, né? Por que falar com os pais sobre nutrição, né? O que nós devemos, então, procurar nutrir, né? Em nós e, consequentemente, nas crianças, né? Qual a importância, né, de a gente nutrir o nosso corpo de maneira correta e adequada? O que é o nosso corpo? Por que é importante que a gente se preocupe com o que nós vamos nos nutrir, né, como um todo? Físico, mental, emocional, espiritual, né? Primeiramente, assim, somos espíritos encarnados, né, experienciando aqui na Terra. E para estarmos aqui, do que a gente precisa? O que é fundamental? O nosso corpo físico, né? Que nos foi dado como veículo, como de presente, né? Na maioria das vezes já é um corpo saudável, né? Com um perfeito funcionamento. E por que nós temos a responsabilidade de cuidar, né? Com responsabilidade, que nos foi confiada, né? Esse corpo nos foi confiado. O que nós vamos fazer dele, né? O que vamos causar nele, né? Se o nosso corpo não estiver saudável, como que a gente vai conseguir experienciar tudo aquilo que a gente se propôs, né, a experienciar? Claro que todas as questões físicas, de saúde, isso tudo, muitas vezes está linkada, relacionada a um plano de vida, a um plano de encarnação. Às vezes a doença faz parte, às vezes uma limitação faz parte, uma deficiência faz parte, mas estamos falando aqui de, independente de qual é essa situação, qual é a nossa responsabilidade com relação à nutrição do nosso corpo, a nossa nutrição em si, né? E qual é, então, a importância de nutrir o espírito, o emocional e o espírito, né? Se a gente não tá bem emocionalmente, o que acontece, né? O nosso corpo, se a gente vive durante muitos períodos na insatisfação, no desequilíbrio, na amargura, na raiva, isso não reflete no nosso corpo? Primeiro, o nosso corpo não acaba envelhecendo um pouquinho mais, a gente fica mais carrancuda, mais azeda, né? E segundo, nós já aprendemos, né, que a própria ciência diz que muitos dos problemas de saúde, eles são psicossomáticos, né? Então,
os problemas começam no nosso emocional, começam no nosso corpo espiritual e depois isso passa para o nosso corpo físico, né? Então, daí a importância de a gente cuidar do nosso emocional, do nosso mental e alimentarmos principalmente o nosso espiritual, né? Porque somos, acima de qualquer coisa, espíritos, né? E só estamos aqui encarnados com o objetivo de crescer através das nossas experiências, né? Então, se a gente cuidar de todo o resto e não cuidar de nutrir o espírito, é como se tudo fosse em vão, né? Então, vamos lá. E ainda pensando nessas responsabilidades todas que temos, estamos falando com relação a nós, como que fica isso então com relação às crianças, né? Aos nossos filhos que chegam pra gente sem condição, sem uma opinião formada de nada, sem condição de decidir por si próprios, né? E então está na nossa mão durante um bom tempo, durante longos anos, né? Está nas nossas mãos moldá-los com relação a isso também, né? Em várias palestras a gente aborda a questão de aproveitar o período da infância, né? Para moldar esse espírito, para potencializar neles as suas virtudes, né? As boas ações, os bons sentimentos. E da mesma maneira estarmos atentos para, né? Podar a parte negativa, olhar para as tendências que eles trazem, olhar para as questões emocionais que estão muito afloradas na primeira infância para que a gente consiga moldar. Então, a gente tem que aproveitar também esse período para investir nessa questão da nutrição também, né? Nesses 3 aspectos, né? Começar de pequenininho, afinal de contas, durante muito tempo, eles vão se alimentar exclusivamente por conta de nós, né? Primeiramente, quando nascem através do aleitamento, né? O leite materno é o alimento mais completo que tem, capaz de suprir, né, as necessidades todas do organismo do bebê. Então, primeiramente, a gente precisa, nesse momento, cuidar de estarmos fortes, né, de estarmos nutridas para que esse leite tenha qualidades, né, importantes e suficientes para nutrir esse bebê. Então, já desde o nascimento, ele já está dependendo da gente para nutrir o corpinho, né? Para nutrir o seu emocional através do nosso amor, do nosso cuidado, da nossa atenção. Depois a criança cresce e quem é que vai cuidar da alimentação dela? Quem vai ensinar para ela o que é certo, o que é errado? Quem vai fazer primeiro a introdução alimentar de pouquinho, né? E aí também existem diversas maneiras de se fazer, né, a introdução alimentar do bebê com relação às fases. Tá aí para quem quiser pesquisar, né? Assim, aquela tem pediatra que orienta que você vai misturando os alimentos, batendo na sopinha, fazendo uma papinha. Já tem outra linha da medicina, da nutrição, que ensina que, na verdade, tem que ser apresentado o alimento para a criança na forma que ele em pedaços grandes, para que a criança possa pegar, possa tocar, sentir a textura, enxergar a cor do alimento como ele ver a textura, né, saber conseguir diferenciar. Eu, enquanto mãe, eu já, ao longo dos meus 3 filhos, eu já experimentei as 2 maneiras, né? Nas primeiras crianças, eu sempre acabava introduzindo alimentação através de sopinhas, de papinhas, tudo amassadinho, aquele medo de engasgar, né? E para facilitar, a gente fazia os potinhos, congelava tudo. E já com o meu terceiro, eu não fui tão radical como algumas linhas que dão os alimentos bem grandes mesmo. Pega uma coxa de frango e dá na mão da criança. Mas eu parei de dar a sopinha, até pela rotina, como estava na minha casa, as crianças já maiores, né? Já tinha. É como se a alimentação para ele começasse como era pra gente. Então eu não tinha assim tanto cuidado de amassar, eu já não tinha tanto medo dele engasgar. E aí eu apresentei os alimentos em pedaços maiores, deixava ele pôr a mão, não tinha aquilo, não pode pôr a mão, tem que ser colher, não pode fazer sujeira, não sei o quê. E hoje ele já tá com quase 8 anos e ele aceita muito mais, né, os alimentos, os legumes, as verduras, a salada, permaneceu com ele, né, porque ele
Aí tem aquilo, ele aprendeu a conhecer os alimentos, as texturas, isso tudo, e isso permaneceu para ele, né? O gosto, o paladar, ele continuou aceitando esses alimentos, diferente dos meus outros dois mais velhos, onde eu tinha aquele sistema de alimentação onde tudo virava uma papinha, tudo era amassadinho. Quando eu comecei a apresentar para eles os alimentos em pedaços maiores, divididinho no prato, né? A saladinha, o arroz e feijão, o legume, a verdura, era como para eles aquilo fosse desconhecido, porque eles estavam habituados a ver tudo amassadinho, tudo misturado. E com isso foi que eles foram deixando de consumir alguns alimentos, né? Então, assim, só para linkar que a gente vai cuidando, né, durante um bom período da alimentação e da nutrição das crianças, né? E de novo, ressalto, não somente do corpo físico, mas dos outros aspectos também, né? Então, falando da nutrição do corpo físico, né? Que a gente precisa estar com um corpo forte, saudável, com nutrientes equilibrados, né? Como que a gente faz isso no dia a dia? O que tem que ter? O que faz uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, né? Tem nutricionistas para auxiliar a todos, né? Assim, tem muita coisa disponível na internet, mas eu sugiro que sempre que alguém precise ou ache interessante, importante, que procure, né, um nutricionista. Hoje está muito acessível. A gente sabe que tem aquela pirâmide alimentar, né? Os alimentos que têm que ser consumidos em maior quantidade, outros em menor quantidade. Mas, na verdade, a alimentação tem que ser equilibrada, tem que ter um pouco de tudo, né? E é engraçado, a gente olha... a gente às vezes não se dá conta, mas assim, a natureza cuidou de providenciar tudo aquilo que a gente precisa, né? A gente encontra na natureza todos os tipos, a variedade de alimentos, né? De frutas, legumes, verduras, raízes, tubérculos, grãos, né? Os feijões, as ervilha, lentilha, grão de bico, cereais, né? O arroz, milho, trigo, aveia, centeio, quinoa, que é mais recente, enfim, as próprias carnes, né, o ovo, então as castanhas. Então, assim, a natureza nos dá alimentos, fontes, né, de proteínas, vitaminas, sais minerais, proteínas, carboidratos, né, assim, de uma maneira tão sábia, e a gente acaba que cria o hábito de consumir errado, né? A gente, sabe aquele negócio de você descascar mais e abrir menos, né? Desembalar menos, né? A gente tem o hábito... Sani, quietinha. A gente tem... Gente, desculpa, eu tenho uma companheira aqui participando da gravação da palestra. Quietinha, Sani. A gente criou o hábito de consumir muito industrializados, né? Alimentos processados, ultraprocessados. A gente vai no mercado, tem uma variedade imensa, né? De produtos industrializados, e a gente acabou colocando isso na nossa rotina, e o pior de tudo, a gente acaba passando isso para os nossos filhos, né? Porque, afinal de contas, a rotina dentro de casa, quem estabelece somos nós, né? O padrão alimentar, o padrão de consumo, quem estabelece somos nós. Então, a gente deveria ter uma alimentação feita basicamente com tudo aquilo que vem da natureza, né? A gente estaria garantido, entendeu? Com relação aos nutrientes, né? É claro que aí, de novo, né? Buscar a ajuda do profissional para que estabeleça as quantidades adequadas. A gente não pode consumir os tubérculos, né? As raízes, os carboidratos em excesso. Claro que vai ter o alimento que tem uma quantidade maior de açúcar, então quem tem um diabetes não vai poder consumir aquele alimento. Mas assim, é claro que mesmo dentro, né, de tudo aquilo que vem da natureza, dos alimentos naturais, né, in natura, como eles são muito mais ricos, né? Eles não têm conservante, eles não têm corante, não têm acidulante, não tem um monte de gorduras hidrogenadas, né? Não tem um monte de coisas assim. Quando a gente pega um pacotinho de qualquer coisa,
a gente vê que eles têm, assim, um monte de ingredientes ali, né? E os alimentos ultraprocessados, com muita coisa que nos faz mal. É sódio em excesso, é açúcar em excesso, é gordura em excesso, né? Fora tudo aquilo que eu falei, conservante, essas coisas todas que são muito maléficas, né? Os transgênicos estão nesses alimentos, enfim. Fora a questão dessa alimentação, o que a gente precisa fazer, né? Os cuidados que a gente tem que ter para garantir a saúde do nosso corpo físico. A ingestão mínima de água, né? Suficiente de água para se manter hidratado. Muita parte do nosso corpo, acho que 75% da parte do organismo é formado por água. E aí entra líquidos, né? Como chás, que são muito benéficos, os sucos naturais, de preferência sem açúcar, para que a gente possa saborear o sabor das frutas, né? Sem coar, para que a gente possa absorver as fibras, né? Desse suco, da polpa daquela fruta. É importante também ter atenção às intolerâncias e às alergias, né? Tem muita criança e muito adulto, eu mesma, com intolerância à lactose, crianças com alergia à proteína do soro do leite, com alergia a traços de castanha, com alergia até a alguma fruta. Eu tenho um sobrinho que tem alergia a banana, por exemplo, né? Então é uma coisa para a gente ficar atento, né? Principalmente na introdução dos alimentos com as crianças, ou mesmo com a gente ao longo da vida, porque eu não tinha intolerância à lactose, né? Só que chegou num determinado momento que eu comecei a perceber, e é importante a gente estar atento e conhecer o nosso corpo, né? Eu comecei a perceber que diante da ingestão de algumas substâncias, né, de alguns alimentos, que aquilo me gerava um desconforto, né, um desconforto abdominal, me dava uma indisposição, começou a afetar o meu intestino, né, e é super importante a gente observar, né, a nossa fisiologia, como tá a nossa urina, como tá nossas fezes, como que o nosso corpo se comporta a partir da ingestão de certos alimentos, de certas substâncias, né? É por isso que até mesmo a gente quando explica, né, quando dá aula sobre passe, a gente não fala da necessidade, né, de cuidar da alimentação no dia de trabalho de passe, quando vai receber um passe, não comer, não ingerir uma feijoada para ir trabalhar para o passe, porque as comidas, elas geram na gente sensações, né? Ela nos causa sensações, né? Tem coisa que a gente vai comer e vai deixar a gente disposta. Tem coisa que vai comer vai dar energia, tem coisa que a gente vai comer vai deixar a gente prostrada, ou que vai gerar alguma indisposição, né, no organismo, e a gente tem que estar atento a isso quando é conosco e quando é com a criança, porque a criança às vezes fica, ai, tô com uma dor de barriga, né? E tudo a gente acha que é comer alguma coisa e estragada, coisa assim, mas às vezes é uma intolerância quando aquilo se repete. Então é importante buscar um pediatra, buscar um médico, fazer um exame. Hoje tem muitos exames, né, para pesquisar alergias e intolerâncias, então tá fácil da gente diagnosticar. Falei, intolerância e alergias, atenção ao consumo e excesso do glúten também, né? Várias pesquisas têm saído a respeito do glúten, que não é só prejudicial para as pessoas que são celíacas, né? É um alimento muito inflamatório, na verdade, para todos os organismos. Então, devia ser um cuidado geral de todos nós de consumir menos alimentos com glúten, né? E hoje a gente já tem, claro que ainda não tá assim a gente não encontra com muita facilidade em qualquer lugar os alimentos sem glúten e muitas vezes o preço é um pouco elevado, né? Quando a gente vai procurar um pão sem glúten, por exemplo, né? Mas a gente pode ter o cuidado de começar a pesquisar quais são os alimentos, as bebidas que não contêm o glúten ou que tenha glúten numa quantidade reduzida, porque isso é melhor pra gente. Várias doenças, né, acabam acontecendo por conta de inflamação interna do corpo, né? As doenças autoimunes são muito reativas, né? Algumas substâncias, então a gente tem que estar atento a isso e sempre embasado, né, no acompanhamento do endócrino, do nutricionista, do pediatra propriamente dito. Já falei do consumo de produtos processados e ultraprocessados, salgadinho, chocolate, todinho, até mesmo leite longa-vida, né, é diferente daquele leite B, é diferente.
Atenção ao consumo de sal, de sódio, né? Que também é prejudicial para hipertensos, isso tudo, retenção de líquidos. Atenção ao consumo de açúcares, né? De óleos e de gorduras ruins. Tem também as gorduras boas, né? Por exemplo, no peixe, a gente encontra os ômegas 3, 6, né? Nas castanhas também, elas têm componentes de óleos que são benéficos, né? São alimentos funcionais, né? Que a gente diz, que são alimentos que não nos causam mal, muito pelo contrário, eles nos causam benefícios, né? Nos trazem benefícios no consumo. Atenção ao consumo de bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica em si só não dá para falar que ela é benéfica, que é um alimento funcional, né? Em excesso, pior ainda. Procurar fazer a prática constante de atividade física, mesmo que não seja... Tô falando de nutrir o corpo, né? Não é mais alimentação, mas a gente tá cuidando, né? Dando sustento pro corpo. A prática constante de atividade física, não necessariamente uma academia, mas que seja uma caminhada, que seja você ir pro seu apartamento através da escada. Procurar sempre exercitar o corpo, né? Quanto mais melhor você puder fazer uma academia, alguma atividade com frequência, com rotina, melhor ainda, né? Cuidado com a respiração, a gente respira muito errado, a gente não se atenta à maneira correta de respirar, né? A gente inverte aí a questão do diafragma, então também a gente tem que aprender a respirar de maneira correta para oxigenar bem o corpo, oxigenar bem o cérebro, né? Cuidados com o sono, né? Importantíssimo o período noturno, o período do sono, principalmente para as crianças, né? Mas não só para as crianças, para a gente também é onde o corpo vai trabalhar, vai transformar substâncias, né? Alguns hormônios são carregados no momento da noite. Então, principalmente na fase de crescimento, o sono, né? As horas de sono mínima adequadas são importantíssimas, mas mesmo para nós, né? Os adultos. Se a gente tem o nosso horário de sono mínimo, cada um vai ter a sua quantidade mínima ideal de sono, né? Tem gente que fica muito bem dormindo 6 horas, o outro precisa dormir 10 horas, o outro com 5 horas tá tudo bem. Mas isso afeta diretamente a nossa produtividade, né? Produtividade muitas vezes é o nosso corpo. Se a gente não dorme a quantidade de horas adequada, mínima pra gente, a gente acorda com dor de cabeça, às vezes acorda com tontura. De novo, reflete no nosso físico negativamente, né? Por isso o excesso, a pessoa que tá sempre vai dormir tarde, que tá sempre, né, que leva uma vida mais boêmia, tudo isso acaba juntando, vai somando e vai sendo maléfico pro corpo. Suplementação alimentar, né, é importante, a gente com acompanhamento médico, muitas vezes a gente na rotina, na correria, isso tudo, a gente não consegue consumir, como eu falei, todos aqueles alimentos da cadeia alimentar, né, que estão na natureza ali para suprir a gente, ou suprir o nosso organismo, o nosso corpo físico daquilo que a gente precisa. Muitas coisas às vezes ficam deficientes, né, e é possível através de exames e do acompanhamento nutricional que a gente identifique quais são esses nutrientes que estão abaixo do nível mínimo, né, no nosso organismo, e a gente pode suplementar isso através de comprimidos, enfim. E cuidados com os vícios de todos os tipos, né, os vícios em gerais, porque todos eles refletem negativamente no nosso corpo, e aqui no nosso caso a gente está falando especificamente dos vícios e dos transtornos alimentares, né. A gente tem que entender que o alimentar é para dar aquilo que o nosso corpo precisa de base, né? Para se manter são, para se manter em equilíbrio, isso tudo. E os transtornos alimentares, eles são distúrbios, né, psiquiátricos que geram alterações no comportamento alimentar. E são responsáveis por várias complicações clínicas, né? E dependendo, pode levar até a morte. Assim, a gente tem a bulimia, tem a anorexia, tem a compulsão alimentar, né? Então a gente precisa estar atento a nós mesmos, em como está assim, o nosso comportamento com relação à alimentação, né? E estarmos atentos às crianças também, né? Como que elas estão lidando com a alimentação, né? Existe algum transtorno, né? Assim, tá tendo algum comportamento relacionado à alimentação que tá te causando, que tá te chamando a atenção, né? Que não tá tão legal, ou uma repulsa por comida, né? Ou uma alimentação em excesso, ou a criança quando fica nervosa
ou quando tá muito ansiosa, vai direto pro armário querer comer alguma coisa, e aí já almoçou, já comeu e tá querendo comer mais. Então, assim, já não é mais a necessidade física do corpo que tá fazendo aquela criança procurar comida, né? Qual é a questão emocional e psicológica que tá por trás daquele comportamento, da repulsa, por exemplo, né? Então, tudo isso a gente tem que estar atento, porque a criança por si só ela não vai identificar, né? Quem vai ter que olhar, perceber e correr atrás de uma ajuda somos nós, somos os pais, né? Os cuidadores, enfim. Por isso que se faz importante a gente estar o quanto mais presente, melhor, né? É outro benefício também das alimentações, pelo menos uma alimentação no dia, a gente fazer junto, né? Com a família reunida, estar presente. E lembrar que a gente, enquanto pais, a gente é referência, né, para as crianças, inclusive nesse aspecto da alimentação. Então, se a gente não tiver uma alimentação equilibrada, se a gente não consumir de uma maneira sadia, isso tudo, a gente está dando exemplos para eles, né? Eles estão construindo o repertório deles em cima daquilo que eles estão vivenciando dentro de casa, né? Então, a gente primeiro precisa entender, né, vivenciar essa alimentação da maneira adequada, para ir através do nosso exemplo, principalmente, a gente conseguir fazer com que eles absorvam, né, essa nossa maneira de fazer, né. Então a gente precisa entender e ensinar, que eu tinha colocado ali, ó, de manter o nosso corpo forte e saudável, para nos mantermos vivos, né, entender a importância do corpo como veículo do espírito, isso tudo. Entender que a alimentação deve ser equilibrada de forma a suprir e garantir os nossos nutrientes e a nossa saúde, né? Não deve ser exagerada e nem insuficiente, e não deve ser para suprir questões emocionais, né? E que deve ser quando a gente tem que se alimentar quando a gente tem fome, né? Não ficar criar o hábito de estar sempre beliscando, buscando um prazer ali na comida, né? Existem outras maneiras de a gente encontrar a satisfação, isso tudo. E quando isso tá falho, quando a gente não tem esses momentos, a gente muitas vezes deposita o prazer, a alegria só na hora do consumo, no consumo do alimento, né? E aí já acaba virando possivelmente um transtorno, né? E ali eu coloquei, não adianta a gente falar, a gente tem que exemplificar, né? Afinal de contas, quem é que faz as compras para levar para dentro de casa? Quem é que no mercado escolhe os alimentos para levar para casa, para pôr dentro do carrinho, né? Quem que em casa planeja a alimentação do dia, né? Quem que faz o prato da criança, né? Como eu tava falando, o que você vai pôr no prato? Como você vai pôr no prato? Você vai pôr o alimento maiorzinho, com as cores dele, vai pôr tudo misturado? Que escolha você vai fazer, né? Então, a gente vai ser responsável pelo hábito que a gente vai inserir na vida alimentar dessas crianças, né? Então, assim, é claro que mesmo a gente ensinando, como eu falei, quando os meus eram bebês, eram pequenos, eles comiam de tudo, todas as frutas. Hoje o meu mais velho opta por não comer fruta nenhuma, né? Mas aí ele já tá numa idade de conseguir fazer algumas escolhas e entender o que as escolhas dele pode gerar, né? Então a gente tenta inserir algumas coisas assim, se você não comer através da alimentação, você vai ter que daqui a pouco tomar através de remédio. No remédio você não vai poder escolher, né? Então assim, a gente que ensina, nós somos responsáveis pelos hábitos alimentares que vamos inserir nas crianças, né? Então a gente tem que estar muito atento, porque não adianta a gente querer que eles tenham um tipo de alimentação, enxerguem a alimentação da maneira equilibrada, se nós mesmos não tivermos, né? Eu falar para não beber refrigerante, que não faz bem, e eu ter refrigerante em casa, né? E o pior de tudo, lembrando do refrigerante, é que muitas vezes a gente não se dá conta disso e eles percebem, né? Por exemplo, assim, a gente muitas vezes não tem prazer de consumir tal coisa, né? Mas a gente assim, virou normal, virou padrão, é normal tomar refrigerante, né? Assim, quando eu era pequena, meus pais, naquela época das coisas eram mais restritas, né? Um poder aquisitivo menor, quando podia comprar refrigerante, era assim, um acontecimento. Então eles ofereciam pra gente, se meu pai tá oferecendo refrigerante, eu vou tomar, porque tá vindo do meu pai, tá vindo da minha mãe, é uma coisa que é boa pra mim, né?
Então, continuei tomando refrigerante, mas, por exemplo, Coca-Cola. Eu tomo Coca-Cola, aquilo amarra na minha boca. Mas, às vezes, por força do hábito, eu tomo Coca-Cola. E aí já aconteceu de um dos meus filhos virar pra mim e falar assim, se você toma Coca-Cola e faz cara feia, por que que você toma, né? E aí você fica meio sem saber o que falar, né? Mas é aquilo, assim, foram hábitos que foram sendo inseridos, né, na gente, e aí vale, né, assim, como foi ensinado na minha casa, quando eu era criança, quando eu tava dentro da casa dos meus pais, né? Tinha refrigerante, tinha uma gaveta cheia de chocolate, de bolacha, de salgadinho, né, de Danone. Tinha, porque assim, naquela época, né, primeiro que não se tinha tanta informação a respeito dos benefícios, dos malefícios dos alimentos, desses alimentos industrializados, isso tudo. E para os pais eles queriam dar, né, era diferente, ficavam felizes em proporcionar aquilo, porque não tinha muito entendimento da importância nutricional, né, dos malefícios que causavam, como eu já falei, e aquilo foi ficando, né, o consumo do óleo, o consumo da fritura, eram muitos conceitos, né, entendimentos que hoje está muito claro pra gente, até como o uso do protetor solar, mas que lá atrás, quando eu era pequena, quando eu estava dentro da casa dos meus pais, não tinha esse nível de consciência, né? Então a gente foi vivendo com hábitos que foram inseridos na gente, que é aquilo que eu tô falando, os nossos filhos vão levar para frente os hábitos, né, os conceitos que nós inserimos para eles, mas assim, se lá atrás me inseriram um refrigerante, né, tinha essa oferta dessas coisas, esses industrializados em casa, quando eu não podia escolher quem definia isso eram meus pais, agora que eu sou a mãe, o que eu faço com isso? Eu repito? Com o nível de consciência que a gente tem hoje, com o nível de informação que a gente tem hoje? Dá para de consciência tranquila a gente repetir e continuar inserindo e oferecendo essas coisas para as crianças? Não dá, né? Não dá mais. Hoje tá aí, não tem como a gente colocar uma criança para tomar sol e não passar protetor solar, porque a consciência tá aí, né? E aí vem de novo aquele ditado, né? Que a gente fala bastante no espiritismo, né? Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Então, quanto mais consciência a gente tem, né? Mais conhecimento, mais informação, maior a nossa obrigação de fazer as escolhas corretas, né? De se esforçar para acertar, para ser exemplo, para fazer diferente e mudar os nossos hábitos, né? Tem muita coisa que está enraizada na gente que se a gente quiser, se a gente olhar com atenção, a gente consegue mudar. É igual reforma íntima, né? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais disso. Que mais? E a nutrição emocional, né? A gente, para estar bem, para estar saudável, tem que estar nutrido emocionalmente, não temos? Né? Quem não gosta de estar nutrido emocionalmente? E como que a gente vai se nutrir, né? Nutrir as crianças e ensiná-los a estarem nutridos emocionalmente. Eu pincelei aqui alguns exemplos, alguns pontos, né? Lembrando que a gente, se não estiver bem emocionalmente, a gente vai refletir no nosso corpo, vai gerar doenças, etc, né? Então a gente pode, além da prática de atividade física, né, que libera substâncias, hormônios, a substância do prazer, da satisfação, que são benéficas e nos trazem uma melhora do humor, da disposição, isso tudo, né? Podemos praticar meditação, né, para ter um momento de introspecção, ouvir música tranquilizante, procurar estar junto da natureza, absorvendo, né, fluido vital, estando junto dos animais, junto das crianças, né, evitar brigas, conflitos, toda e qualquer situação que nos cause desequilíbrio, né, emocional e dos sentimentos. É importante que a gente aprenda a se posicionar, né, com equilíbrio, com sabedoria, para não repreender certos sentimentos, né, que vão acabar gerando desequilíbrios na gente e muitas vezes causando doenças, né, psicossomáticas. O auto-amor, né, praticar cada vez mais o auto-amor, cuidar cada vez mais da nossa autoestima para que esteja sempre elevada, não economizar afeto, né, são maneiras da gente se nutrir emocionalmente, né. E a nutrição espiritual, que a gente estava falando, que é a base, né? Se a gente cuidar de todo o resto e não cuidar da nossa espiritual, fica meio em vão, porque afinal de contas somos espíritos e só estamos aqui encarnados com o objetivo de crescer espiritualmente. Então, como que a gente vai se nutrir espiritualmente, né? Estudo e a prática da religião que você escolher,
né, a sua ligação com a espiritualidade, praticar isso cada vez mais, a prática da gratidão, né, a prática da prece, trabalhar e aprimorar cada vez mais o nosso autoconhecimento, né, com o objetivo de a gente ter mais sucesso e se esforçar cada vez mais, né, na nossa reforma íntima, para que a gente, dia após dia, consiga ir de pouquinho em pouquinho se melhorando, praticando a resiliência, a aceitação, o fortalecimento da nossa fé, né, a prática da caridade, né, a doação do amor incondicional, enfim, são atitudes que a gente tem para nutrir o nosso espiritual, né, ir na sala de paz, né, na evangelização, frequentar a evangelização, enfim, né, alimentar, procurar fazer e dar atenção, né, dar ênfase a tudo isso que mune, né, que supre as necessidades do nosso espírito. Coloquei aqui, só estaremos totalmente saudáveis se estivermos em total equilíbrio e bem nutrido em todos esses aspectos. Bom, agora eu queria pincelar com vocês alguns trechos, né, que a gente encontra na bibliografia espírita, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, tudo, com relação que falam, né, com relação à alimentação, nutrição, isso tudo, tá? Então, aqui primeiro, no Livro dos Espíritos, né, tá escrito assim, acho que é na introdução. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e por toda a sua alegria na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando predominância à natureza animal, né? Então, ali tá falando, né, nesse pedaço, tá falando com relação ao nosso lado primitivo, ao nosso lado animal acabar nos dominando, né, e a gente deixar as nossas más paixões, as nossas más inclinações nos dominarem. E o que isso tem a ver com relação à nutrição que a gente tá falando? Aquilo que eu falei agora há pouco, assim, a gente tem que estar atento, né? A alimentação, a nossa nutrição física, emocional, espiritual, ela tem que entrar no nosso processo de reforma íntima, né? A gente tem que ver aquilo que está enraizado, a gente tem que ver qual é a nossa tendência com relação a esse assunto, né? Quais são as nossas más inclinações e estarmos atentos para tentar dominar isso, não deixar que isso nos domine, né? Não é porque é assim, porque a gente foi assim até agora, que a gente não pode ter uma virada de chave, ter um despertar e mudar a nossa maneira de entender e de enxergar, uma vez que a gente hoje já tem consciência e condição de fazer escolhas muito mais acertadas, né? Cadê? Livro dos Espíritos, pergunta 710. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Aqui está falando que em outros lugares, né, onde... Tá entendendo da pergunta, assim, lugares mais elevados, né, com espíritos de padrão mais elevado, eles se alimentam sim, mas de substâncias não tão grosseiras quanto a gente, né, aqui ainda, não num volume que a gente precise, né, até no filme O Nosso Lar, né, onde fala do André Luiz, fala lá primeiro do suicídio voluntário, né? Que é a questão, assim, do dano que foi causado, né? No organismo, né? No sistema digestivo, no corpo espiritual, por conta do excesso, por conta dos vícios, né? Por conta dos exageros, né? Em vida. E isso tudo acabou gerando, lesando isso tudo e acabou antecipando, né?
acelerando, né, o processo de envelhecimento do corpo e desencarne. Fala também no Nosso Lar da necessidade que muitos espíritos, né, ao desencarnarem têm, da saciedade do alimento, né, do comer, dessa questão do comer, porque não está habituada a comer pouco, né, de maneira frugaz, de maneira leve, come-se em excesso, né, não aquilo suficiente para se saciar, para alimentar o corpo, né. E aí o que acontece? Muitos espíritos têm que entrarem para tratamento, para irem se reeducando, né, com relação a perderem essa necessidade, a irem aprendendo a domar um pouco essa questão da necessidade do comer muito, de algumas substâncias, de alguns alimentos, né? E muitos entram em processo de obsessão a pessoas, né? Porque ficam procurando se ligar a encarnados para terem, né? Para suprirem, sugarem essas substâncias, né? Durante o consumo das pessoas, e acabam fazendo ligações e viram obsessores, né, para suprir essa sua necessidade. Então, assim, se a gente já tem essa consciência, né, se a gente já tem como ter chegado na gente essa informação, por que a gente, sabendo que vai desencarnar e que lá não vai ter esse alimento que a gente come aqui, não vai ter a nossa feijoada, não vai ter o torresminho, não vai ter o chocolate, não vai ter tudo, por que a gente já não vai se treinando, né, para não ter, se treinando física e emocionalmente, né, mentalmente, o nosso mental, para que a gente não tenha esse sofrimento do lado de lá, né, quando desencarnado, para que a gente não passe por essa situação, né. Que mais? Tá falando da importância da infância, né, da gente poder auxiliar as crianças em se moldarem da maneira correta. E aí tem aqui, né, do Livro dos Espíritos, capítulo 8, escutar e compreender bem isso, não é bem o que entra pela boca que macula o homem, sim o que sai da boca, né, que é aquilo que está no coração, que é aquilo que Jesus falava. Então é claro que a gente tem que cuidar daquilo que a gente ingere, né, de como a gente vai se nutrir fisicamente, do que a gente vai pôr para dentro da boca, por conta de tudo isso que a gente já abordou. Mas mais importante se faz a gente cuidar aquilo que sai do nosso coração, né? Aquilo que sai da nossa boca. E aquilo que sai do nosso coração, muitas vezes é o que vai refletir naquilo que a gente vai querer ingerir, né? Na maneira como a gente vai lidar com o alimento. Então percebem que tudo está interligado, né? Então a gente tem que estar muito atento, e hoje a gente já tem, felizmente, ferramentas para despertar, para entender. A gente tem acesso médico, tem a ciência aí nos embasando num monte de coisa, tem o espiritismo nos despertando para um monte de coisa. Então, a gente só não faz um esforço para mudar, para se melhorar nesse aspecto também e, consequentemente, né, servir de exemplo e conseguir direcionar os nossos filhos da maneira mais acertada com relação à nutrição, à alimentação, se a gente não quiser, né? Como eu falei, linkando com a reforma íntima, é o mesmo esforço da reforma íntima das nossas más tendências, de qualquer outro sentimento, de qualquer outra tendência, né? Tem que ter a vigilância, tem que ter a força de vontade, tem que ter a consciência, tem que ter o entendimento, tem que ter o nosso esforço. Se não houver o nosso esforço para mudar essa questão, para fazer diferente, não vai adiantar. Vai passar mais alguns anos, a gente vai desencarnar com esse mesmo problema, com essa mesma questão, né? A necessidade no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. E aí depois tem um texto do livro Pão Nosso, do Emmanuel, né? Chico Xavier, a lição 134, Nutrição Espiritual. Não vou ler aqui para não ficar extenso, vou passar para vocês no grupo do WhatsApp, e peço que vocês que estejam assistindo a palestra, que não estão no grupo do WhatsApp, que procurem esse texto para lerem e refletirem, tá bom? Chama Nutrição Espiritual, é a lição 134 do livro Pão Nosso, do Emmanuel, de Chico Xavier, tá bom?
Espero que eu tenha gerado reflexões positivas e que sugerem mudanças positivas também para vocês e para as crianças de vocês dentro das suas casas, nas suas famílias. Espero ter contribuído de alguma forma, tá bom? Um beijo para vocês e estou à disposição para qualquer dúvida.